Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de. Oi, lindezas! Boa tarde, bom dia, boa noite. É assim que a nossa Paula fala, né? Estamos mais uma vez aqui, né, no nosso programa maravilhoso com mulheres incríveis. Né? Temos uma convidada lindíssima. Super especial. Obrigada, eu vi todas. Super especial. Pois é, que então linda. vamos nós fazer mais um programa daqueles com o tema Daqueles. Daqueles. Quentíssimo, quentíssimo. Quentíssimo, né, gente? Ela é Extremamente necessário, né? A gente está pautando aqui, tematizando e colocando mais uma vez nossas carinhas lindas aqui à vista para denunciar um absurdo chamado feminicídio, que tanto acomete a nós mulheres. E tantas influências tem ao longo de toda a sociedade, né? Quando uma mulher morre assassinada por um homem, né? Isso tem uma repercussão gigantesca na vida das crianças, na vida da família, na vida de toda uma sociedade. Não é verdade? Mostra o quanto que a gente precisa discutir esse tema e sim, no modo desmedido de ser, né, meninas? com certeza, do nosso jeitinho mesmo, né? Trazendo aí muita sororidade, né? Trazendo muitas coisas importantes para discussão, para a gente aprofundar, porque a gente não vem aqui com temas bonitinhos, cor-de-rosa, não. A gente vem mesmo para aprofundar, chocar muitas vezes, porque a gente trabalha com a realidade, né? Pois é, aqui não tem mimimi não, gente. Aqui tem, né, a gente joga realmente a real, né? De forma desmedida, onde a mulher, o homem, seja lá quem esteja nos assistindo, vai sentir que a gente traz um bate-papo assim com muita responsabilidade. Isso. Pois é, e hoje a gente está aqui, né, com uma presença assim maravilhosa. A gente gosta de deixar vocês ansiosos e ansiosos. Já ela vai ser apresentada. Se acalme. Se que você já não conhece que essa mulher é uma fama. Pense na quantidade de pessoas essa mulher tem como seguidor, que segue essa mulher. Ela veio aqui, gente, não só por essa questão, né? De que ela é uma influência, isso é fato. Mas é uma bagagem, um pouquinho que a gente conversou aqui, né? Eu já assim, me encantei um pouco que eu conheço o trabalho dela, realmente aguarde, já, tá? Aguardem. Mas hoje, minha gente, o tema, já falamos, e o objetivo é bem claro, a gente vem aqui questionar as raízes dessa coisa criminosa chamada feminicídio. Onde é que está pautado? O que explica? Né? E por que, ao invés da gente continuar diminuindo, porque a ideia é a sociedade vai evoluir, com o tempo as coisas vão melhorar, mas o que acontece é o contrário, né? Acontece que os crimes de feminicídio estão aumentando. Isso. E a gente está aqui hoje para questionar essa realidade, para tentar entender, mas não só entender por entender, com a finalidade de tentar mudar a situação. A gente acredita que é possível, né, gente? Sim, com certeza, né? Senão não estaríamos aqui, né? Verdade. É verdade. E para falar sobre isso, né? Esse tema tão potente, forte, né, e que a gente precisa botar ele de frente mesmo, encarar para poder resolver, senão a coisa continua. A gente convidou uma pessoa super especial, ativista. Cida é ativista, né? Ela é assim, muito engajada aí. É como ela falou, é influencer, né? Tem aí o Instagram dela, o teacher Cida Feitosa, né? Ela é professora de inglês. Ela é coordenadora também da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homo-Trans-Afetivas, advogada, ela é ex-professora de Direito Constitucional, professora de inglês que bomba aí nas redes sociais, né? E mãe do Enzo e do Ernesto, que eu conheço, eu sei as coisinhas lindas que são.
E são meninos maravilhosos. Então, assim, eu conheço o Cida, não é de agora, tá? Conheço o Cida, muito A tempo. Tiete é minha amiga, viu? Admiro muito mesmo a jornada dela, né? A evolução dela. Vejo ela assim mesmo como um exemplo de pessoa. E por isso, sim, eu acredito, e a gente vai fazer uma discussão bem interessante sobre esse tema, porque bagagem, né? Todo esse conhecimento ela tem e pode ali estar ajudando a gente a aprofundar. Tá bom? Embora, bem-vinda, Cida, Cida. bem-vinda, é um prazer imenso estar, né? Ter você aqui conosco, né? E assim, é enriquecedor para nós e para todos que nos assistem, né? Então isso é muito bom, né? Mulheres que contribuem com mulheres, né? Isso é perfeito. Né? Vamos nós, dona Cida. Muito obrigada, gente. Primeiro por uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Sempre acompanho as Desmedidas, né? E sempre quis ser uma desmedida. Acho que Ela sempre quis ser uma desmedida. Ela é desmedida. Eu sou desmedida, né? E aí, assistindo vocês, eu comecei a entender que eu já sou uma desmedida, né? Muitas de nós que estamos aqui no ativismo, né? Que buscamos, que somos feministas, né? Posso dizer que eu sou feminista, né? Eu também, com orgulho. E aí eu acho que a gente, durante esse bate-papo, a gente vai desconstruir essa ideia de que o feminismo é ruim, até porque muitas mulheres acham que isso é uma coisa ruim e que não é, porque a gente luta por direitos iguais, né? Por que não a gente dizer sim, somos feministas com muito orgulho, né? Eu acho que eu já nasci assim. Brincadeira, que eu acho que é uma construção, na verdade, né? E desde criança eu me reconheci como uma mulher que procurava questionar, que me questionava sobre a realidade, a minha realidade, os porquês das coisas. Então eu acho que por isso que eu entrei pro ativismo. E também para o mundo do empreendedorismo. Eu deixei de ser professora ali de escolas, de faculdade, para investir no meu negócio, porque eu acreditava que isso fazia com que eu tivesse uma liberdade muito maior, que eu acho que as mulheres merecem essa liberdade. Exatamente. É necessário ousadia, né? Eu digo sempre que mulheres ousadas, atrevidas, empoderadas, é um conjunto, né? E ser desmedida não é só dizer, né? Eu estou aqui linda, não. É ser tudo isso, né? É um conjunto, né? Se posicionar, né? E fazer escolhas que se banque nas escolhas. É um estilo de vida. Eu sempre digo assim, eu comparo tudo com o inglês. Porque eu digo assim, aprender inglês não é estudar. Aprender inglês é um estilo de vida. Então, eu acho que você exercer o feminismo, você está ativa, né, no ativismo, na militância, como a gente está aqui lutando por todas as mulheres, por todos, eu acho que é exatamente isso. É um estilo onde você tem que viver aquilo que você prega e acredita. Perfeito. Muito bem. Interessantíssimo. Gente, e assim, é um tema, né, que a gente que choca, né? Choca. E assim, o índice de feminicídio tem sido assustador, né, minha gente, ultimamente. E para mim, que já trabalhei na área, né, como policial, eu digo já trabalhei porque eu já estou na reserva, mas assim, foi uma época que era extremamente doloroso. Né? Hoje não atuando, mas acompanhando, né, os feminicídios que vêm acontecendo, para mim tem sido assim, cada vez mais doloroso. Porque na época que eu trabalhava, que não faz tanto tempo assim, o número era absurdo. Mas hoje está assustador. Aí você diz, não, mas as leis, né? Existem leis que protegem, né? Que vai ser em prol, né, das vítimas, das mulheres vítimas de violência. Só que essas leis não são aplicadas, né? Enquanto isso, as mulheres, né, estão sendo vitimadas e mortas. E a gente tem uma identificação, né? Porque assim, dói muito na gente, porque a gente pensa, poxa, podia ter sido eu. Podia ter sido uma filha. Se coloca no lugar dessas mulheres e das famílias, dos filhos, das irmãs. Né? Ele morreu porque era mulher.
Isso. Porque ousou, quem sabe, né? Dizer o não. Dizer o não. Ousou dizer não, ousou dizer que não queria mais estar naquela relação, talvez, né? Não pode, é assim, quando a mulher, ela vive num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, ela não tem o direito de dizer não para o seu agressor. Né? Porque a situação só piora, né? E a tendência é isso, é chegar ao feminicídio. E dizer o não, e às vezes vestir uma roupa, botar um batom, né? Contrariar de uma forma geral a vontade do macho O ego que dele, submete. exato. E às vezes é ego e é competição com a mulher também, de atenção. Muito, de atenção. Né? De atenção. Peraí, minha filha, Os você meus nasceu- amigos estão dando mais atenção pra ela é o centro das atenções, está ganhando mais Oi, que eu, isso? né? Ganhando mais do que Como eu. pode? É mulher Repara, como assim? Você nasceu pra me servir. Isso. Essa é a mentalidade do machista. Sim. Exato. Muita gente acha, peraí, gente, mas peraí, a gente não é machista. Vamos observar os detalhes, vamos observar os comportamentos das pessoas, não só dos homens, mas de nós, mulheres também. Exatamente. É Porque verdade. palavras se perdem. Você precisa olhar os atos, as ações. Porque deve estar cheio aí de macho dizendo, não, eu não sou machista. Não sou machista. Não. Que lê até livros de feministas, né? Eu defendo, Até vão né? levantar a bandeira e cartaz defendendo Eu defendo. as mulheres. Vá lá no interior da relação ali, observar o relacionamento que tem, você vai perceber as nuances, você vai perceber ali a misoginia, a Das violência pequenas velada, coisas, né? Das pequenas atitudes dentro da sua própria casa. Você percebe isso quando você chega cansado do trabalho, seu companheiro chega também. Quem vai pra cozinha lavar a louça e fazer a comida é você e ele vai assistir televisão. Normalmente é isso. Ou os dois querem assistir um filme. Peraí, eu quero esse, ela quer esse, ela quer. Não, Bichinho. ele sempre ganha. Nessas Ele sempre vai pequenas discutir, atitudes vai dizer, não, tem mas machismo você aí. tem que... Esse é melhor, será que você não tá entendendo? Quem segura o controle remoto? Essa história do controle remoto é interessante. Mas tem coisas assim tão pequenas. Tipo, Isso. na refeição, hoje em dia virou moda, né? Nem sempre as famílias fazem refeições nas mesas, né? Junto Sim. à família. Mas quando faz, a mulher, ela tem, tipo, né? Por obrigação de recolher tudo da mesa, levar pra pia. Quem é que lava? A mulher. Porque assim, todos comeram. Não é? Mas, assim, são coisas tão pequenas, gente. É impressionante. Que são naturalizadas, né? São estruturalizadas como se esse fosse o papel da mulher. Isso. Entende? Só Mas exclusivamente dela. Sempre foi e sempre vai ser. E cala a boca E porque é cala. mimimi. Isso. Qual o papel? Basicamente, a gente resume em uma palavra, servir. Ainda entendem que a gente nasceu pra servir o macho. Isso. Assim E a gente como é o nas braço- relações sexuais também. Sim. Onde tem o ativo e o passivo, essas coisas todas, Não é? né? Pois é, Exatamente. Né? Que O tem que orgasmo ser masculino, na hora pronto, que ele quer, acabou. porque ele quer. E você não pode não estar com vontade porque Não. você Você tem que... Você é frígida ou... O papel. Exatamente, o seu papel de servi-lo. Servir, né? Exato. Não. então é em todos os aspectos, Né? O né? homem teve o orgasmo, acabou a relação. Peraí, Acabou. E ela, não, nada. acabou. Assim, não, meu filho, volte aqui. Gente, Pois é, vocês estão... A gente tá brincando, mas, Gente, mas pra gente mostrar aonde que começa, né, Exatamente. o problema. Acho que vocês estão se perguntando aí, peraí, mas vocês não vinham falar de feminicídio? Vocês estão Sim, aí mas falando nós agora, né, desses detalhes. Não são detalhes. Não. Essa é a raiz É o que leva, É o né? que leva, de um exatamente. grande problema que leva ao feminicídio. E esse grande problema é chamado machismo e patriarcado, que a gente vai falar já já. Mas assim, entrando nos dados de feminicídio é assustador, né, Rosi? Assustador. Então, assim, no primeiro trimestre de 2022, 35% de mulheres foram mortas, né, no nosso país. Então, assim, aí muita gente pergunta, mas só 35%? Gente, pelo amor de Deus, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né, não vou citar nomes, e a pessoa me fez uma colocação que eu tive que me conter, né, para não dar nela, desculpem, mas quando A polícia é braba. ela falou assim, Policial. e quantos homens morrem por dia?
Puta merda, Ah, eu nós não escuto estamos muito falando isso. da quantidade de homem ou mulher que morre, não. Nós estamos falando Deixa eu de uma entender, violência. Das mulheres que morreram, 35% foram Feminicídio. Por conta de serem mulheres. por serem mulheres. Minha gente, são Porque tem os homicídios comuns e o feminicídio. mas é muito assim, isso é muito alto. É muito alto. Em Nós todos estamos- os dados de morte de mulheres, 35% foi feminicídio. Então, assim, é um índice É altíssimo. Muito alto. Então, assim, É uma a gente- epidemia. é uma epidemia. É uma epidemia. É, a ONU já É- classificou, né? A ONU classificou isso e é real, gente. Então, assim, a gente não tá aqui para brincar, a gente tá falando de coisa séria. Quando a gente fala desses detalhes do dia a dia dentro de casa, é a realidade que nós mulheres, nós somos mulheres, nós vivenciamos isso, né? Isso é verdade. Então, assim, não é uma coisa que alguém disse ou que a gente pesquisou, é a realidade que a gente vivencia. É isso mesmo. há milênios, Há né? milênios, E aí a gente pensa que tá melhorando e não é verdade. não está melhorando. Tá não. De jeito Pelo nenhum. contrário, eu acho que houve um exagero, não é exagero a palavra, mas uma piora, né? Houve uma piora. dos indicadores. E uma banalização, digamos assim, tanto da luta em si, da nossa luta, né, por direitos iguais, contra a violência, e também uma banalização no sentido de, mais um, é só mais um, só mais e um, tá gente. tudo bem, né? Porque tem, como você falou, mas homens também morrem, homens também apanham, porque não tem a lei João da Lapa, já que tem a Maria da Penha, porque eu escuto muito isso. Então a gente tem que... Antigamente eu tinha que explicar tudo isso assim. Aí eu só olho pra pessoa, você poderia explicar melhor, porque eu não entendi a sua pergunta, a pessoa fica morta, né? Normalmente a pessoa é um homem que diz. Para um pouquinho, Então, amiga. Pensa né? o que você tá dizendo. Agora eu devolvo a pergunta Pois pra é, pessoa. gente. Então, assim, quando eu falei, né, do índice assustador, né, que eu particularmente, que trabalhei na área de segurança pública, hoje eu vejo que está cada dia pior. Né? E aí eu quero saber da nossa convidada, né, o que você acha, Cida, que contribuiu para existir esse aumento, né, o que leva realmente os homens a tirar a vida de uma mulher? Por quê? Você tem alguma teoria? Você tem alguma teoria? Nos diga Você aí. acha que tem alguma coisa, né? Fora todo um contexto aí político, né? Que tá dando essa exacerbação de feminicídio? Eu acredito que, fora o contexto político, que meio que assinou embaixo que os homens poderiam pensar e agir da forma como eles sempre foram, esses homens que a gente está se referindo, não estamos falando de todos os homens, mas a gente está falando dos machistas e dos homens agressores em si, né? Eu acho que agora meio que legitimou a causa deles, entre aspas, né? O fato deles agirem assim, e eu acredito também que outras questões também entram em consideração, como, por exemplo, a falta de punição severa, até a questão da lei ser aplicada como deveria ser, e questões estruturais, como, por exemplo, aqui em Arapiraca, o fato da delegacia não ser aberta 24 horas, o fato de policiais, na minha opinião, deveriam ter, claro, ter homens também, mas ter policiais mulheres, ter também a facilidade de tratamento psicológico, acolhimento, né? E lugares para que essas vítimas, digamos assim, eu preciso sair de casa, não tenho para onde ir, minha família não entende e eu vou para onde? Às vezes elas não têm para onde ir. Exatamente. Então a questão é estrutural. Política pública, De políticas públicas, exatamente. E eu acho que poderia ser combatido o machismo de duas formas, né? Que talvez a gente vá discutir mais isso, mas eu acho que a raiz grande do problema está na família, dentro de casa. Como eu sou mãe de 2 meninos, eu sempre tive a preocupação de criar esses meninos não machistas. Até no vocabulário que os pais dos meninos utilizavam dentro de casa, eu sempre, e eles são prova e testemunha disso, de não pode dizer isso, não pode falar assim, exemplo, viadinho, sai do meio. Não se fala assim, por que viadinho? Eu sempre questionava com os pais dos meus filhos a questão da linguagem, ou seja, que vem passando de geração em geração. Então eu sempre tive cuidado
com os meus filhos em mostrar qual é o nosso papel, que a gente é importante, né? Qual é o papel deles com a gente, que homem não pode bater em mulher, que homem não pode gritar com mulher. Então, acho que as mães, as famílias têm um papel fundamental, mas a escola também tem. Tem, né, Cida? Porque o que eu vejo como mãe de meninos, continua a escola reproduzindo velhas atitudes, velhos papéis. Exemplo, separa menino de menina, brincadeiras de menino contra menina. A menina usa rosinha, A menina usa rosa, azul. tem sainha pra menino, tem calça e Aí o meu filho pequeno que tem 7 anos gosta de pintar a unha, ele pinta a unha na sexta-feira porque eu pinto também com a manicure, quando é segunda-feira ele tem que tirar porque a escola não quer, porque a própria professora ou coordenação olha com maus olhos que não deveria olhar, né? Como se isso tivesse a ver com macho e fêmea, né? E os coleguinhas, acho que mesmo crianças, né? Eles já criticam. Já. Sim, mas Já, então assim, eles Dentro em casa, eles eles isso. Aí qual seria o papel do professor? Não estou dizendo que é o caso específico da professora do meu filho, mas as escolas em geral era orientar as crianças desde pequeno que não tem que ter essa desigualdade de gênero. Com certeza. Você fala Né? aí sobre esse papel, né, da educação familiar, do quanto que você ensina seus filhos. Eu sou mãe de 2 meninos e uma feminista. Então, assim, a gente ensina como precisa se tratar uma mulher e que tem que ter uma equidade de gênero. Isso. As tarefas domésticas são tarefas de todos e todos. É. No entanto, eu também percebo essa questão dos meus filhos tendo posicionamentos machistas e eu falo, de onde vem? De onde vem? Vem dessa cultura que é E totalmente começou lá em arraigada. casa, particularmente, quando o Enzo ainda era muito pequenininho, tinha uns 3 anos, quando ele chegou, tava passando uma reportagem sobre a Marta, jogadora de futebol, né? E dizendo que a bola era para levar para os meninos, que o futebol era dos meninos, e continua sendo assim. O futsal é para os meninos na escola, o balé manda uma foto para as mães das meninas. Exatamente. É verdade. E ele me perguntou, mãe, eu posso fazer balé? Eu disse, pode, se você quiser. Você quer Exatamente. fazer? Ele disse, não queria não, mas eu só perguntei pra saber se homem pode. Eu fiz parecido. Entendeu? A escola é a mesma coisa, gente. O que acontece na escola dos seus filhos é o que acontece na minha, na escola dos meus. E tem lá o balé e o karatê. Karatê pros meninos e o Isso. balé só pras meninas. E eu fui lá, peraí, mas o meu filho quer fazer balé. Mentira, ele não queria. Não queria. E aí, como é que Mas eu vocês vão queria resolver? só ouvir. Saber o que é a funcionamento da escola. né? Isso é muito grave, gente. Porque assim, a raiz do machismo é a cultura. É cultural. Né? E essa cultura, ela é passada da mais tenra infância. Tão importante que aí quando eu pensei, por exemplo, em pensar em equidade de gênero no livro, o primeiro capítulo é da diferenciação entre meninos e meninas, Isso. que é ensinado na escola. Esse sexismo, ele é ensinado na escola. E as meninas e os meninos são desincentivados de brincarem juntos. Sim. O meu filhinho, ele acha que é menor brincar com menina. Vocês acreditam uma coisa dessa? É o que é melhor. Menor é coisa menor. Ele não quer brincar porque é menina. Exato. Entendeu? Começa Que absurdo. já a desigualdade e a briga entre os gêneros E a misoginia. na própria escola, quando tem essas atividades de competição de menino contra menina. Entendeu? Exatamente. Já começa daí. Tá muito bem, gente. E eu vou dizer a vocês, sério essa questão. essa desconstrução, assim, eu passei 11 anos e meio, né, assim, levantando bandeira, sabe, indo para as ruas, sendo punida, não tava nem aí, né, em busca, né, de uma realidade diferente, né? Eu digo, não, quando eu for para a reserva eu não vou ver mais esse tipo de... Gente, o meu grito parecia que ecoava e botavam os dedos no ouvido para não ouvir. É a louca, né? É a louca, né? Ela A quer, mulher que grita é a destemperada. ela quer mudar o mundo e ela não vai fazer isso. E aí eu tive 2 meninas. E eu ensinei minhas filhas, né? Eu tenho... A minha mais velha, ela é feminista, assim... De Maravilhosa. levantar bandeira, de carteirinha, então assim, isso pra mim é muito bom. E a minha mais nova, mesmo especial, ela disse que não quer balé, ela quer jogar bola. Pois é. Porque eu Então, acho assim, que se a gente mudar um ser humano, esse outro ser humano muda o outro. Do que não é muda, mas ajuda a transformar. Exatamente. Mas assim, é pra A nossa luta não foi em vão. É pra desconstruir, porque assim, na escola, não é porque a professora, mas quando a professora, eu conheço professoras que querem agir de forma diferente, mas a coordenação, a direção sim. da escola
não permite. Por questões econômicas. Não pode, também. olha, não pode. Você está tentando transformar crianças e os pais não vão gostar. Então, assim, Exatamente. eu não posso atingir o pai, porque eu sou professora. Eu quero educar meus alunos de uma forma correta, né, no entendimento dela, né, que é estar tentando quebrar toda essa cultura que foi criada. E aí a professora não é permitida, né, pela coordenação, pela direção. E isso dói, sabe? Você vê uma professora do ensino infantil dizer que não pode. Né? Dói, Pois né? não tem autonomia, ela é apenas uma professora. E se ela tentar fazer o contrário do que a coordenação e a direção da escola quer, ela vai... Ela perde o emprego. Gente, pasmem vocês que assim, eu já fui chamada na escola porque o meu filho, ele estava abraçando outro colega. Isso era desconfortável, desagradável. Uma criança, gente. Uma criança que não pode demonstrar amor por outra criança. afeto. Que é do mesmo sexo. Então os homens já Não é? crescem escondendo seus sentimentos. Isso. Porque até na própria escola, que deveria ser um ambiente seguro e respeitar, São reprimidos São a reprimidos. expressar essa sua sensibilidade. Então, seja forte, domine. É um paradoxo, né? Do dominador e da dominada, que a gente tá aqui até hoje vivendo isso. E isso, gente, é o precursor para os crimes de feminicídio e também para todo, não só os crimes de feminicídio, mas para todo tipo de violência. E não falta tipificação de violência que nós sofremos, né? A gente vai dizer aqui de forma geral violência de gênero. Mas se tem uma coisa, né, psicóloga, que assim, acho que gera muito essa questão do feminicídio, já tem aí uma forma da gente identificar, que é vendo que você tá numa relação abusiva. Sim, sim. Porque Não é? assim, Que não vai dar. o feminicídio ele não acontece do nada. Não. Né? Ele não chegou um dia, o cara tá lá, deu a doida e vai e mata. Não é assim. não, um processo. ele começa a dar sinais, Isso. né? Existem sinais ali muito claros na relação de que a coisa está saindo do limite. Qual é a grande questão? Né? Nós, mulheres, parece que ainda não aprendemos a identificar esses sinais. Né? Nós não aprendemos e a gente precisa identificar para nos proteger, para proteger a vida da gente. Eu diria, Paula, parece que... Mas tem tanto livro, né? E a gente mesmo sabe que tem isso aqui. Se ela botar para escrever, ela vai saber, você vai saber. Mas eu acho que a gente não tá querendo, a gente não quer enxergar. Porque eu acho que o relacionamento abusivo tem várias fases, a vítima passa por várias fases até chegar ou à libertação ou ao fim, ou a morte dessa mulher. Porque quando ele começa a dar sinais, a vítima ainda, talvez, algumas vítimas não percebem. Porque ela está muito apaixonada. Eu digo sempre que essa violência vem desde o namoro. Sim, Sabe? às vezes Não os sinais já porque estão lá, você não quer não, enxergar. Nós já estamos no mesmo teto, foi por isso que aconteceu. Não vem desde o namoro, porque quando o indivíduo ele é agressor, ele começa a apresentar esse tipo de comportamento desde o namoro. Sim. Então, assim, é uma brincadeira de puxar o cabelo, de dar um empurrão, Ou de reclamar da tua roupa, Exatamente. controlar você. Você não vai sair com Paula, porque a Paula não é companhia pra você. Então ele tá Não é uma boa proibindo. influência, não é uma boa pessoa. Ela é separada. Pra vocês verem, né? Então assim, Brincadeira, mas isso a gente passa separadas, ainda hoje. pela forma da Existe roupa isso. que a pessoa usa, vamos dizer, não sai com a Paula porque a Paula usa roupa decotada. Sim. Então assim, o indivíduo já está proibindo a sua namorada no namoro, né? Nesse período bom, né? Que a mulher está apaixonada, que ele também está apaixonado, mas ele já está ali, né? Querendo ser o dono daquela mulher. Dominador, E aí ela, como ela tá apaixonada, ela começa a achar, não, Não, o meu porque- papel é servir. eu tenho que agradar esse cara, porque senão eu vou perdê-lo. Porque realmente, olha, estão olhando pra mim, estão achando que é de mim. Que eu- que eu tô com a sainha curta. Entende, gente?
A gente tá falando assim, essas coisinhas, né, que parecem tolas, mas é uma realidade para que as mulheres venham entender que nós não estamos dizendo aqui coisas que não têm a ver. Tem a ver, tudo tem a ver. São pequenas coisas. Eles começam a dar os sinais. Que nós mulheres, muitas vezes, né, vamos deixando pra lá. Não, mas eu vou casar e ele vai melhorar. Eita, essa é clássica. Essa gente... Não. Quem nunca pensou, né? Quem nunca? Gente, mas eu acho assim, se tem uma coisa que a gente consegue identificar, é objetivando, lá minha filósofa. Vamos filosofar. A gente não consegue olhar pra gente mesmo, a gente só vê reflexos, representações. Sim. É o outro que é o nosso espelho mais verdadeiro. Assim, quem está de fora que vai poder falar. Que nomeia. Ele nomeia Então, olha, a sua dor. Não é? E quando ele nomeia a sua dor, Isso. cai fichas. Cai fichas. Né? Se o outro é um espelho, né? Porque é mais fácil o outro, você se vê no outro, né? Então, você se vê no espelho, você idealiza. Não é a imagem real, é a imagem idealizada. Então, é aquilo que você aprendeu, que você sonhou, né? Que você entendeu que era o certo. Mas quando é o outro que diz, aí esse outro, ele já vem com a outra pegada, né? Não, peraí. Fichas caem, né? E é essa a importância da união das mulheres. De não estar sozinha. Né? Porque, como vocês falaram, a gente tá ali, às vezes a gente não quer, a gente começa não enxergando, cai a ficha. Isso. E aí você se decepciona e começa a se culpar, porque você se permitiu passar por aquilo. Nada, né? E aí depois você começa a pensar o que as pessoas vão pensar de você, porque você fraquejou, digamos assim, caiu nessa, digamos assim, e aí você não pode. Com medo do julgamento. Com medo do julgamento, e aí uns permanecem com medo do julgamento dos outros. É verdade. Né? E a mulher julga muito, né? Outra mulher. Exatamente, né? Gente. E aí eu quero perguntar uma coisa. Calma. Eu queria perguntar uma coisa, né? que tem a ver justamente com essa coisa da sororidade, né? A importância, assim, você faz parte de grupos, de coletivos, e eu percebo o quanto isso é potente. Mas na sua opinião, assim, o quanto isso pode nos ajudar as mulheres nessa luta mesmo contra o feminicídio? Sim. Acho que é fundamental não estar sozinho, porque, como a gente estava falando, né, quando você começa a cair a ficha que você está sofrendo violência, de qualquer uma delas, né, das mais sutis até as mais graves, a gente começa a sentir muito só. Primeiro, porque você tem vergonha de dizer para as pessoas, para o pessoal da sua família, para os seus pais. Às vezes você já está afastado da sua família porque o agressor te afasta. Diretamente ou indiretamente, porque às vezes ele não proíbe diretamente, mas ele começa a fazer exatamente aquela meio que lavagem cerebral para você ir se afastando dos seus amigos. Quando você vê, você está sozinho. Então, esses coletivos ajudam a você a ter força. Primeiro, a informação. É importantíssima a informação, porque você começa a comparar. Isso aqui, eu tô passando por isso. Você começa assim, não. Começa a ver não os é possível. espelhos. Exato, você os começa... espelhos sem distorção. Distorção. Você começa a enxergar, meu Deus, não é possível. E o coletivo faz com que você... eu comparo assim, aquela imagem da pessoa puxando você ali, que você está escorregando ali num abismo, e alguém puxa a sua mão. Porque o coletivo vai te dar esse suporte de informação, às vezes de apoio psicológico. Eu tive apoio psicológico através da ONG, porque eu não podia pagar o psicólogo, né? Então, assim, estou acompanhando até hoje, pagando um preço social. Muito bom. Para o meu bolso e também para minha mente. Então, esse fortalecimento e você enxergar outras pessoas que passam pelo mesmo problema, né? Todo mundo segura a mão de todo mundo. Eu acho que também mostra uma força muito grande de uma organização social. Eu acho que a sociedade ainda precisa entender que a gente precisa se organizar em determinados mecanismos de enfrentamento, não é? E é uma forma de luta, a gente unir-se. E é por isso que nasceu aí o coletivo alagoano das mulheres, e o nosso é no Agreste. No Agreste. Que tá chegando aí com toda a força, mostrando pra gente que a gente pode ser um corpo coletivo em prol de uma mesma causa. Direito
feminino, direito à vida, direito à liberdade, e uma pauta aí que a gente precisa estar começando a defender com muita força, não é verdade? Sim. E aí, isso é interessante que eu vejo assim, porque a gente também ajuda essas organizações a não só nos autoeducar, mas educar as pessoas. Outras Não é verdade? mulheres, e não só as mulheres, mas o homem, como eu falei, a educação é a base de tudo. Então, se a gente conseguir transformar a educação, a forma como as escolas perpetuam esse machismo, como as famílias continuam perpetuando, as próprias mulheres e mães, porque as mães, na maioria das vezes, estão ali educando, cuidando, né? Elas também são responsáveis por esse machismo. Verdade. E sabe o que eu vejo? Acho que vocês também, né? Muita gente diz assim, muitos homens dizem, não, mas eu não sou machista, eu amo as mulheres. Você já ouviu? Ah, já escutei isso também. Escutei isso hoje. E a coisa de dizer assim, quando a gente começa a falar de machismo, tudo, não, mas eu não sou machista. E até não pode ser, mas Eu apoio, né? Tem entenda, a gente tá falando de você, A gente não está falando de um homem específico, mas assim, não, e nem de todos os homens. Mas olha, até mesmo nessa questão do eu amo as mulheres, é bem perigoso, porque assim, na verdade, qual é a ideia que muitos homens têm das mulheres? Oh, minhas lindas, vocês são meus objetos. O amor nasceram é pra minha esse. O amor é satisfação. esse. Quando eles falam eu amo as mulheres, é justamente esse sentimento, né? Físico, prazer sexual. O que sou eu, macho, sem as mulheres, né? Não, minha gente, e assim, só para colocar que se não fossem as mulheres, não existiam os machos, porque são as mulheres que gestam. Né? Através do ventre da mulher que sai o macho. E eles matam as mulheres, que dão vida a eles. E isso me deixa tão indignada, vocês não têm ideia. Sabe assim, Revoltante, é revoltante. Como um homem mata a mãe dos seus filhos, gente. Deixa essas crianças órfãs. E na frente. Um repórter foi entrevistar a gente agora sobre essa questão do coletivo e ele disse que foi lá, presenciou o último caso aqui em Arapiraca. Meu Deus, eu fiquei tão abalada com isso, porque assim, eu fiquei... Gente, disse que tinha marquinhas dos pés das crianças no sangue Da mãe. da mãe pela casa. Meu Deus, isso é muito cruel. E a criança de 5 anos relatar o fato, o ocorrido. Então a gente não tá Me diz livre a cabeça disso, dessa criança como é que fica. né? Esse não é um caso isolado. Eu costumo dizer, e vou bater sempre nessa tecla, o feminicídio é a pontinha do iceberg, é a parte escandalosa que aparece, é protuberante e choca. Mas ali embaixo, escondido, tem um bloco gigantesco chamado violência de gênero. E ela vem de todos os lados e ela atinge a nós mulheres com força. Aí eu perguntaria, por que alguns homens nos tratam assim? Né? Será que os homens, grande parte deles, na verdade, ao invés de dizer, eu amo as mulheres, odeiam as mulheres? O que você acha, Cida? Eu acho que tem os homens que odeiam, sim, mulheres, até por conta da misoginia. Não, eles odeiam mulheres. Odeiam mulheres. Mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. Isso vem historicamente, né, de várias nações, né, quando matavam as filhas e deixavam os machos, quando ainda hoje o primeiro filho do casal, o que o casal espera que seja um menino, e aí muitos se decepcionam muitos se decepcionam porque é uma menina e não um menino. E aí vem a culpa da mulher. Vem a culpa da mulher. Ela já se sente culpada porque ela queria dar para aquele homem que ela ama um menino. Isso. A culpa nossa das mulheres é por várias coisas dentro de uma relação quando envolve pai e mãe. Por exemplo, o filho tirou nota baixa, a culpa é da mulher. O filho fez uma coisa errada, o seu filho fez isso. Como seu filho, né? Eu já ouvi exatamente. Então, assim, eu acho que historicamente, culturalmente, tem essa questão mesmo de separatismo, de gênero, do que é feminino, do que é masculino, e de que o que é feminino é inferior e mais fraco. Isso. Tem isso também, né? Até dentro do movimento LGBT, não dentro do movimento, mas dentro da comunidade LGBT, os afeminados, que tem os afeminados,
Os mais afeminados dentro da própria comunidade, algumas vezes são também discriminados porque são afeminados. Não é porque eles são gays, é porque eles são afeminados. Eles são mais parecidos com mulheres, não é? Comportamentos femininos dentro da própria comunidade. E também a população trans, a média que uma trans vive no Brasil é de 30 anos. Por quê? Porque ela é uma mulher. Então assim, ela é um homem, ela resolveu ser uma mulher, isso é um exatamente, né? Os homens trans sofrem menos agressões porque estão ali, aparentemente são homens. Entendeu? Então eu acredito que sim, há um ódio do que é feminino, do que as mulheres têm sim esse ódio. Eu não vou uma coisa ideológica, né? A mulher é a sedutora, ela é a manipuladora, ela é vai ver a questão das bruxas, né? Isso. Tem essa coisa das bruxas mesmo, né? Quando nós somos, como nós aqui, desmedidas, ativistas, feministas, mãe solo, como eu, que a gente tá aqui, mexe a cara a tapa e tá falando que a gente pensa, a gente vai ser taxada de louca, de mal amada. Você não arruma você não vai arrumar macho desse jeito. Com esse seu temperamento, ninguém vai te querer. Ou assim, né? Quando a mulher tá estressada, ixi, é falta. Tá de TPM. Né? Ou a falta de sexo. Pra não dizer o nome que eles falam, ROLA. Já ouvi isso. Essa fulana é assim porque é falta de tarará. Sim. Então o YouTube corta. Pois é, A questão é séria. A gente ri de então nervoso, esse ódio existe e eu acredito, volta à questão que a escola e a família têm um papel fundamental. Nós mães, eu falo nós mães porque eu sou mãe solo, então eu quem educo, eu quem cuido, eu quem cozinho, eu quem trabalho, eu que faço 100% do trabalho só, de educar também, passar valores, né? Então, a gente tem um papel fundamental. Quem cria a criança tem uma potência muito grande em criar um ser humano bom ou ruim. A gente pode falar de homem e mulher, mas de criar um ser humano bom ou ruim, e a escola de reforçar ou de estragar. Só que aí nós em casa temos esse papel de desconstruir aquilo que a comunidade, que a escola está dizendo. E é importante saber que é um trabalho coletivo, porque também, Cida, eu me preocupo muito com essa sobrecarga materna, né? Sim. Que a gente se responsabiliza, meu Deus, meu filho tá assim assado, e será onde foi que eu errei, assim... Isso é tão E tem uma pesquisa que 53% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres, exclusivamente sem homens. Minha gente, olha o índice, 53%. Então, assim, é impressionante. Né? Assim, o poder que a mulher tem. Fora aqueles mascarados, né? Que é uma responsabilidade. Pai visita, o pai... Né, gente? Então, assim, mas aqui falando em índice, né, vou eu colocar aqui que né, foi uma pesquisa que foi feita, né, que inclusive a Cida passou pra gente, a porcentagem, né, 72% de mulheres não sai do relacionamento por medo. Por que elas têm medo? Ela tem medo se sair, eu posso... sofrer, pode se vingar, consequências, né, tipo ser morta, né? Medo do parceiro, acho que medo da sociedade, porque a mulher é muito mal falada, a mulher separada, né? Esses dados de feminicídio, a gente vê que esse medo se justifica. Sim, completamente justifica. Ele não é um medo em vão, ele é um medo justificado. É porque assim, sabe com quem tá lidando, que faz que tem fundamento esse medo, tem fundamento, porque elas sabem com quem ela tá vivendo. Então, ela conhece o monstro que tá ali junto. Então, ela sabe a capacidade daquele indivíduo, né? Então, assim, esse medo, ele realmente tem fundamento, né? E, assim, 32% das mulheres não saem de uma relação também abusiva por conta dos filhos. Não, eu não posso criar meus filhos sozinha. Né? Ser mãe solo, minha gente, é um desafio grandioso, sabe? Porque essa coisa muitas mulheres
se sentirem incapazes, né? Sim. Incapazes de Interessante. prover, né? E quando elas já são provedoras, muitas É vezes, porque nos né? ensina, né? Não, É. se tem um homem, quem vai dirigir vai ser o homem, não você. Se tem, né, algo pra fazer de mais pesado, vamos dizer assim, minha filha, tu não vai dar conta, é o homem. Segurar o Então, peso, você fica carregar o peraí, peso. mas quem vai ser eu, né? Quem vai dividir comigo essa carga? E às vezes você já tá carregando a carga sozinha, né? E você não quer Tá aceitar. representando ali, né? E você não quer aceitar. Porque volta pra questão do medo. Isso. Tipo assim, meu Deus, agora sou eu. A música do Marvin. Marvin, agora é com você. É isso. Então, assim, eu acho que Verdade. essa questão que a gente volta para o papel da família, de criar os filhos e as filhas para que elas cresçam independentes emocionalmente. Porque às vezes a mulher não sai por questões emocionais, de dependência emocional, né? Sim. E aí, então, assim, de criar essas mulheres para que elas, meu pai eu cresci ouvindo isso aqui do meu pai. Só tem mulheres, não tem homens, né? Eu não tenho irmãos. Então, meu pai dizia assim para nós três: filha minha não vai pilotar fogão. Não, pelo contrário, papai dizia assim: filha minha vai estudar e o seu melhor marido vai ser o seu dinheiro. Olha isso. A sua independência financeira. camarada. Você casa, você pode ter um marido hoje, amanhã não ter. Agora o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua profissão, você vai ter sempre. Cresci ouvindo isso. Então isso é um empoderamento, isso é que a minha família fez comigo. inconsciente Aí eu digo pro meu pai, a culpa é sua, viu? É. Que eu sou feminista. Você já falando, né, da Sim. porcentagem, 30% de mulheres não saem da relação pela a condição financeira. Ela é apenas dona de casa, no caso, que apenas, né, que é muita coisa. E assim, quem sustenta a família é o indivíduo. Então, 30% tem medo de enfrentar essa realidade, de ter que trabalhar fora, como é que vai cuidar dos filhos, como é que vai cuidar da casa, não sei o quê. Então, assim, existe também a história do medo, né, minha gente? Sim. Parece que o medo tá aí, né? Em Por isso todas, que ele né? está em primeiro lugar. E assim, nós temos também, né, uma porcentagem que eu não lembro agora, 30%. 30% também de mulheres que pensam, né, eu vou sair dessa relação, aí o indivíduo, e a punição, né, com medo da não punição, né, Assim, vai ficar por isso mesmo, né? Vai, né? Vai dar em nada mesmo. Não vai dar em nada mesmo, vai dar um trabalho, botei ele na cadeia, vou dar um trabalho para arrumar outra pessoa, porque muitas pensam assim, muitas pensam assim. E pasmem vocês, muitas pensam também no pobrecinho. Tem Ele pena vai dele. ficar difamado. Eu sou a culpada. Vai perder o emprego. verdade. Porque a gente é ensinada a ser uma espécie de mãe dos Deles. caras. Exato. Sim. Real, né? É real. Casa com aquela coisa do servir, né? Isso. Eu tenho que servir, eu tenho que agradar, eu tenho que ser boa. E aí você... Eu tenho que cuidar dele. A salvadora, aquela, né? A Madre Teresa de Calcutá. Eu vou tirar ele Isso, mulher... da esbórnia. Ei, mas eu já ouvi mulher dizer Negativo. assim. Gente, eu já ouvi mulheres dizer assim: o meu primeiro filho é o meu marido. Minha gente, Gente, que orgulho. Fora os homens que têm ciúme dos próprios filhos. Você tá dando mais atenção a ele do que a mim. Minha filha, isso é uma realidade. Isso E existe. até incita assim, você contra o filho. Ah, mas Sim. você tá, né? Olha, você tá dando mais atenção a esse porque é esse, mas na verdade vai disputar atenção Para ele. Dá atenção pra ele, exatamente. Existe isso. É difícil, mulherada. Difícil, viu, gente? Mulherada. Que na verdade esses homens precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque eles também têm dependência emocional. Ô, Cida, mas aí eles precisam São de vampiros. ajuda, mas eles precisam querer essa ajuda. Claro, Porque assim, claro. na época que eu trabalhei, minha gente, a gente tentava levar ajuda para os agressores e a maioria dizia não. Não que precisa. de ajuda é ela, a louca é ela. É ela quem Entendeu? tem. Eles se faziam de vítima. E tem um temperamento difícil. Pois é. Porque assim, É ciumento, nessas relações de poder, quem tá ali eles estão num patamar de poder, né? Acima. Estão. É claro que o poder, ele dá vantagens, né? Dá vantagens. Então, quem tá ali é como o rico e o pobre, né? Você pode estar numa vida miserável, como o rico, mas você quer ser pobre? Não, você Não quer ser quer, rico. é verdade. Né? Então, você tem muito isso, assim, de você achar que
eu tô num lugar de poder, mesmo nessa merda aqui, mas eu quero ficar aqui. Eu não quero ajuda, não. Não quero ajuda, não. É interessante, sabe? sim. Porque se eu quiser ajuda, talvez eu vou ficar que nem ela. Eu acho que daí vem essa raiz também da misoginia. Sim. Né? Por isso, porque assim, aquele velho paradigma, dominador, dominada. Peraí. Então, para isso, eu tenho que me manter aqui. Eu tenho que ser o dominador. Sim. Então, humilha a dominada. Tem que humilhar para sim. poder não ser humilhado pelos outros, pelos amigos, né? Sim, pois é, minha gente. Olhe que esse tema e tantos outros que a gente traz. Daria vários programas. Desdobramento. Não, você tem que falar meia hora, mas a gente não consegue. Tem, é impossível. Falar é importantíssimo. Se você não quiser vir, pode vir você. Pois é. Mas assim, a gente não tem como estender mais. Aí a gente pede, Cida, que você deixe uma mensagem para nós mulheres, né? Assim, o que é que você deixa de mensagem para nós mulheres, né? Com relação a toda essa realidade, né? Eu vou falar como mulher, como mãe de homens, que a gente tem, que as mães, vou falar porque as mães têm um papel fundamental na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos, homens e mulheres também, no sentido de criar as meninas para que elas sejam independentes financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, que elas cresçam corajosas. Sim. E questionadoras. Quando sua filha, seu filho questionar sobre várias coisas, naquela fase que eles fazem perguntas, o que é isso, diga. Não sabe, se informe. Procure ajuda. E para as mulheres que são vítimas de violência, que elas procurem ajuda. Não tenham vergonha. Procurem, tem várias ONGs, vários coletivos, até no Instagram, nem Arapiraca, o nosso coletivo Mulheres do Agreste, não, Mulheres Alagoanas, coletivo Mulheres Alagoanas do Agreste, tá vendo? Mas procure o que vocês acham. Mas vai ter lá nos créditos, né, no final do programa. É só clica aqui no link aqui embaixo, né? Isso. E segue a gente lá. Então, assim, tem o objetivo é que a gente dê informação e também procure acolhimento, no sentido de orientação. Sim. Então, assim, as mulheres precisam de conhecimento, de informação, leia, deixe de ser preguiçosa. Vá se informar. Eu tô falando isso porque dá preguiça mesmo, gente. Então, assim, não gosta de ler? Vá ver, assiste nossos vídeos, assista vídeos, né, que você possa se informar para ajudar outras mulheres também, né? A responsabilidade também é nossa. Eu gostei dessa pegada sua final aí, realmente. Né? Gente, mas assim, como policial, né, eu já deixo aquela coisa do denuncie. Você necessariamente não precisa ir na delegacia para fazer a denúncia, né? Mas você tem 181 para fazer essa denúncia, você tem grupos diversos nas redes sociais, você tem 190, então assim, você tem opções diversas onde o agressor não vai ter conhecimento. E assim, quando você busca ajuda, você pode ser menos uma a ser morta. Então, essa é a nossa realidade, né, como mulher. E nós estamos aqui para lutarmos juntas, né? Nós não queremos mais feminicídios. Por isso, nós estamos, né, nesse grito aí, né? Estamos juntas, né, nesse coletivo aí. A gente chama a atenção de vocês para seguir a gente nesse coletivo. Esse coletivo é uma união de diversas frentes, diversas forças. E ali vai ser um canal que, sim, vocês podem, sim, procurar para que a gente consiga oferecer esse apoio. Né? Eu tenho essa esperança de que a gente junta, sim, é de fato muito mais forte. E salve vidas, né? É verdade. Esse movimento eles possam salvar vidas. Se você não for a vítima, mas conhece vítimas, então não deixem de fazer a denúncia. Isso. E eu quero agradecer a Cida. Cida, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente não erra. Fica a nossa conversa. Obrigada. Sempre mas assim, é muito especial ter você aqui com a sua bagagem toda, compartilhando as suas opiniões, a sua vivência, porque eu acho que é isso mesmo que a gente procura, né? Essa sororidade, esse estar junto e compartilhar histórias, compartilhar opiniões que vão poder ajudar outras mulheres
a abrir os olhos, a entender o que está acontecendo, Exatamente. porque muitas coisas acontecem ali, tão pertinho da gente, tão na cara da gente, a gente não vê. E se a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar sem enxergar. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai abrir os olhos e enxergar e lutar por uma nova realidade. Exatamente, gente. Gratidão. Obrigada, Gratidão gente. a todos, gratidão a vocês, né? Por nos assistir, por nos acompanhar, né? E como a Paula diz, né? Não deixe de clicar lá no sininho. Eu gosto que a Paula fale que ela já tem. Como é, Paula? Ó, curta, compartilhe, clica aí, ó, ativa aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e chama o pessoal aí para assistir, para dar essa moral aqui pra gente e levar esse vídeo para outras pessoas, tá É bom? verdade, gente. E não nos esqueçamos que é com amor, mas é com muita força que a gente pode sim fazer o mundo melhor. Com certeza. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Eles disseram que